Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar no dia 20 de dezembro, que é o dia 354. Vamos iniciar o livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 23. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá. Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, o que tem acontecido com vocês? Plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados reconstruindo suas casas. É por causa de vocês que o céu retém o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu a palavra do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de Deus, de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro, do segundo ano do reinado de Dário. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos às obras, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi, quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor enviou essa mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em suas roupas a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado em vinho e azeite, ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com esse povo e esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem nesse 18 de dezembro, o dia em que foram lançados dos alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem, eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro, e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Mas de hoje em diante eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Saltiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. E agora vamos continuar em Apocalipse, capítulo 11, versículo de 1 a 19. Depois disso, recebi uma vara de medir e me foi dito: vai, tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte o número de adoradores, mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal da boca, lhes sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de todas as espécies. Quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e ela vencerá e os matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos, e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas, e eles se levantaram enchendo de terror os que viram. Então uma forte voz do céu disse aos 2: subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem sob o olhar de seus inimigos. Nesse momento houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram, e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. O 7º anjo tocou sua trombeta, e fortes vozes gritaram do céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam sentados em seu trono diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começastes a reinar.
As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de sua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como teu povo santo, e todos que temem o teu nome. Desde os pequenos até os grandes, é tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um terremoto e uma grande tempestade de granizo. E agora vamos continuar em Salmo 139, capítulo 1, em Salmo 139, versículo 1 até o versículo 24. Ó Senhor, tu examinaste meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço antes mesmo de eu falar, Senhor. Sabes o que vou dizer? Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir de tua presença, e se subo aos céus, lá estás. E desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali sua mão me guiará, e sua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste no meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos teus pensamentos a meu respeito, ó Deus! É impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruíste os perversos, afaste-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti. Teus inimigos usam teu nome em vão? Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. E agora em Provérbios, capítulo 30, versículo de 15 a 16. A sanguessuga tem duas bocas que diz mais, mais. Há três coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, quatro que nunca dizem é suficiente: a sepultura, o ventre estéril, o deserto sedento e o fogo abrasador. Até o dia 21 de dezembro.